tenho uma vida dedicada ao Evangelho e sempre encontrei o equilíbrio de, inclusive, de fazer, quando fui secretário, uma aproximação maior do poder municipal, pela importância do trabalho dele, a satisfação de ter aqui o deputado Adalberto Cavalcante, a alegria de ter aqui vereadores, como o vereador representando a Câmara, o vereador Geraldo da Cerola, os vereadores de Lagoa Grande aqui, o vereador Carlinho, que é secretário, o vereador Nena Gato, Olávio, Joaquim da Rocinha e seu Erasmo, a presença aqui de Oswaldo, secretário da Prefeitura de Afrânio, a presença de Tião aqui de Dormentes. Quero saudar e agradecer ao secretário Raimundinho, representante aqui do prefeito, pelo apoio, a questão de patrolar de estrada, de estar aqui. Agradecer a presença de amigos, deixar um abraço aqui a todos os amigos. Estava ali, dei um abraço em Cícero, Rufino, um abraço aqui na liderança sindical, estava aqui Belinha, que é uma pessoa da região, e Roberto de Terra Nova. Se eu pudesse botar uma vez para andar junto aí, estão numa disputa, os dois, mas são pessoas que eu gosto muito. Está ali Rogério também, dizer da satisfação de ter aqui o doutor Igor, da Compesa, agradecer de coração o pastor Portela pela palavra que foi dita aqui, as palavras aonde Deus, cuidado com a natureza, antes de cuidar o homem, criou os animais, para que o homem, quando fosse criado, já conhecesse e abrisse os olhos, já visse no seu entorno a natureza. A presença de Alex e de Haroldo, tem dois Haroldo da Polícia Rodoviária, ele disse que ele é o original, e dizer, o outro ele disse que é o Peba, e o Peba que é Haroldo também, um amigo nosso, dizer da satisfação de estar aqui com as lideranças de associação. Eu queria, em nome das associações todas, agradecer a João Aldemir, que a associação aqui do entorno, da propriedade, enfim, deixa eu ver que esqueci alguém, agradecer a Ney Vital, que é secretário de comunicação do prefeito, e todos os amigos, Maria do Carmo e João Coelho, da Dagro. Nós vamos precisar muito do apoio da Dagro aqui, porque nós temos que fazer uma coisa decente, uma coisa correta, dentro dos padrões da lei, não é? E do respeito a esses animais. Agradecer a Jeremias, que é o presidente da Comissão Pró-Emancipação de Rajada, e Dino, que está aqui, Luiz e outros mais amigos, Gonçalo e tantos outros. Quero dizer a vocês que essa luta pela defesa dos animais, eu comecei ela e Carlos Augusto aqui vem e falou. Eu entendo que nós não podemos esquecer as nossas origens. Tem gente, sabe aquelas pessoas, antigamente tinha uma história de gente que ia embora para São Paulo e passava uns meses lá, e depois voltava falando difícil, e deixava de chiando muito, e deixava de reconhecer até seus parentes, seus conterrâneos. Veja, agradecer a presença da Associação do Santo Antônio aqui também, a turma aqui de Ulisses e companhia, mas dizer que nós não podemos esquecer as nossas origens. Um bom líder, ele vê primeiro sua terra, e ele vê primeiro suas origens. Aonde estou, de onde vim, e aonde estou e para onde vou. Quem é o jumento? Eu, particularmente, eu fui ali chamar Chico, passei lá, apertei no interfone para saber, muita gente. O jumento, Carlos Augusto, para mim, ele é o símbolo da humildade. Todos os animais, por exemplo, a águia, ela olha para frente, é o símbolo da pujança, do arrojo, da rapidez. O leão é o da força, não é? Da intimidação. Mas o jumento é um animalzinho que é o símbolo da humildade. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a humildade precede a honra. Ninguém queira ser honrado sem primeiro ser humilde. Para saber reconhecer que nós somos meros passageiros nessa vida, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, que Deus deu para a gente dons e talentos, mas um dia Ele vai cobrar, que ao invés de eu ter prazer de ver um jumentinho morrendo de fome na minha porta, morrendo de sede na minha porta,
assim como seria feio ver um mendigo morrer de fome na porta da gente, nós também temos que ter vergonha de ver um jumento morrer de fome na nossa porta. E o jumento, ele é vítima. Foi o meio de transporte utilizado pela maioria dos nordestinos. Até a década de 80, foi o transporte de muita gente. Meu avô, e meu pai está aqui, seu Aldair, dona Menininha, mas eu queria em nome de tio Zequinha, saudar a família de Uruai. E meu avô, Estevão de Uruai, ele foi um tropeiro. Ele era um pequeno comerciante e ele andava por aí vendendo e era um meio de transporte. Naquela época praticamente não se tinha uma carroça. E eu, quando ia passar as férias lá em Uruai, algumas vezes, talvez umas 3, 4 vezes, eu ajudava ele na roça, gostava, ganhava um troquinho dele lá, ele me dava uma anã, eu ia com ele para a roça e ele se animava com o neto, que era afilhado, e ele sempre me dava presente e tudo, e me chamava para ir umas viagens. Até a década de 80, era um meio de transporte que era utilizado por muita gente. Muita gente não tinha uma carroça para andar. E o jumento, ele foi crescendo. Mas o jumento no passado foi o transporte do menino Jesus, da Virgem Maria, quando ela saiu grávida, porque o imperador da época, ditador, perigoso, exigiu que todo mundo saísse de sua terra para ir se recadastrar na terra de origem. Eles eram de Belém, e lá foi Maria, chegando no 9º mês de gravidez, em cima de um jumentinho, por um deserto terrível, e nasceu. Depois esse mesmo imperador queria matar as crianças, porque descobriu que o Salvador, ele achava que era rei de Jerusalém, tinha nascido. E os profetas, os reis lá de uma região distante do Oriente, descobriram isso através de uma estrela. Ele foi matar as crianças, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E aí a mãe, montada naquela jumentinha, novamente fugiu para o Egito. Foi esse meio de transporte que construiu açudes, carregando terra nas costas, não é? Foi esse mesmo transporte que levava a gente, as pessoas. Realmente eu nunca fiz essa viagem daqui para Petrolina, mas muitos fizeram. E era esse o meio de transporte das pessoas. E o jumento, o que nós vamos fazer por ele aqui, ele não tem muito o que dar de volta não. Mas nós vamos fazer, não porque ele tem alguma coisa para me dar de retorno, mas porque ele é importante aos olhos de Deus. E ele tem que ser importante aos nossos olhos. Eu aprendi nessa história da valorização dos animais, quando na Engecana, Carlos Augusto, você não sabe, eu era muito guri, mas eu participei de alguma Engecana, correndo. Primeiro um jumento ali, que era de seu Valério, meu avô, e botamos ele lá numa roça de capim na beira d'água, vamos botar um mês, depois de um mês aí nós vamos vir aqui para treinar no jumento. E aí eu era o montador da máquina pesada. E quando eu montei, o jumento deu uns 2 pulos, me jogou no chão. E aí fomos atrás para essa corrida em Rajada, da Engecana de Rajada. E depois me lembro de Caetano, que é uma pessoa daqui. Caetano chegou em Rajada com o jumento e me chamou para fazer uns testes lá. E aí na primeira corrida, aí já era outro jumento, já foi no 2º ano, era um de Januário, da Boa Vista. E o Aldomiro pegou o jumento de seu Benvinho, Margarida, era o Bregadé, e o meu jumento era Pelé, era pretinho, e a gente ia treinar, mas eu vou rapidamente contar essa história aqui, mas vou contar primeiro do ensaio. Todo dia a gente botava água, ia dar água no açude, a roça de paz fica a 1 quilômetro, e eu montava no jumento e ia treinando, o Aldomiro no Bregadé, ele montava, era um jumento grande, bem velho, e ele usava a sela e eu em pelo. E toda vez o meu jeguinho passava na frente do dele. Quando é um dia, e ele era pequeno, ele me chamava de Titi. Quando eu montei no jumento, que ele montou no dele, o dele fez a curva assim e saiu em alta velocidade, turbinado. E eu corri atrás e não conseguia pegar. E naquela corrida, ele era guri e não sabia, alguém incentivou ele a fazer uma perversidade. Porque ele disse que o jumento dele ia correr mais rápido. E ele não sabia direito o que era aquilo. E aí ele começou a chorar e gritava, pega aqui, Titi, pega aqui, Titi. E eu correndo atrás daquele jumento e só vim conseguir alcançar o jumento lá em Velho Leandro. E quando eu parei o jumento dele, eu ultrapassei e segurei. O que aconteceu, rapaz?
Isso eu botei um caco de telha debaixo da cela. E aí, resultado, ele não sabia, eu disse, você é maluco, rapaz? E tudo. E tive muitas experiências. Depois fui treinar com o Caetano, um desafio, no Pelé e ele no jumento corredor, e o jumento dele era muito bom. Mas no dia da jecana, Carlos, quando você mandou soltar o jegue, e lá vem jegue, Caetano, o jumento dele era meio assustado com gente e ele parece que não sabia desse detalhe. E nós largamos e quando o jumento se assustou lá, Caetano desceu e ficou dando com a mão para todo mundo, desistiu da corrida e eu terminei ficando rindo e meu jumento também foi prejudicado. Mas teve uma outra, nesse mesmo ano, ia ter a jecana lá no estádio. E eu queria de qualquer maneira levar meu jumento. Adalberto corria num jumento de Cipriano lá da Extrema. E eu queria levar o jumento, coisa de menino. E eu dormi também, aí não tinha que levar. Aí nós fomos para a beira da pista de um caminhão batendo. Nós demos com a mão, o cara parou um caminhão trucado. Nós botamos esse jumento em cima desse caminhão. E agora esse dia foi aperreio. Porque o jumento não tinha proteção de lado, o jumento esticou assim, parece que ia quebrar a corda. E a gente com medo do bicho quebrar e cair na pista. E fomos correr lá em Petrolina. Quase leva uma queda, que o jumento deu um pulo lá na largada. Mas foi muito bonito por essa vontade, essa vocação, esse compromisso com a natureza. Então, o jumento ele é um ser vivo, é um ser, como eu disse, que representa a humildade, mas nós não devemos ter vergonha de defender a causa desse animal. Nós não devemos, o que eu tenho vergonha, aí eu tenho. Um dia desse eu filmei 2 jumentos em uma rua, numa madrugada, 3 horas da manhã, virando tambor de lixo para comer papelão. Eu tenho gravado aqui dentro. Aí me envergonha. Me envergonha porque o meio de transporte, que era o nosso meio de transporte, de muita gente, agora que todo mundo está melhorando de vida, não é a solução abrir a porteira e botar o jumento para fora, para ir morrer de fome, para ir morrer de sede. Nós não podemos nos esquecer das nossas origens. Muita gente faz coleção de objetos antigos. Quem não quer ter a cristaleira de uma avó, o armário de alguém, uma cama antiga, um carro antigo? E por que a gente não pode continuar lembrando o símbolo que era o meio de transporte do nordestino nas épocas mais difíceis da nossa vida? Então, minha gente, eu quero conclamar vocês e dizer a vocês que essa decisão, nós investimos nesse projeto em torno de R$250 mil. Comprei 2 áreas, uma área primeira, que era a área de Roberto Bezerra, e a segunda área, essa aqui, anexada. Então, essa eu investi mais de R$100 mil, 100 e poucos mil nessa parte da casa. E a outra completou para chegar em torno de R$250 mil. E faço isso com satisfação. Não gasto, não tenho dinheiro sobrando. Fiz um sacrifício, parcelei essa área, mas estou satisfeito. E quero dizer a vocês, não tem dinheiro público. Tenho dinheiro público porque eu sou um deputado, eu tenho um salário e isso me ajuda nessa questão. Mas aqui não tem recurso público. Mas não impede de que cada um possa dar a sua contribuição. Nós podemos desenvolver uma série de coisas para aqui. Nós podemos, por exemplo, o animal. Nós queremos que as pessoas também possam adotar. Um dono de uma rede de postos de gasolina já fez uma parceria comigo, pelo Instituto Qualivida. Quem se tornar parceiro do Instituto, no aspecto de estar perto, de se inscrever, de usar um adesivo ali do Instituto, ele vai dar um desconto de 15 centavos no litro de gasolina lá em Petrolina, porque ele passou por uma experiência de topar com 3 jumentos, bateu em 2, vinha em alta velocidade e ele disse que viu a morte muito perto dele. E isso também sensibilizou a ele e nós queremos envolver as pessoas para que não se espere só no governo. O governo, nós vamos pressionar o governo. Nós vamos pressionar o governo para adquirir áreas grandes. E eu quero, Carlos Augusto, já conversei com vocês sobre isso. Nós queremos o tratamento para o jumento do sertão, o mesmo que foi dado para o cavalo selvagem americano. Nos Estados Unidos tem um cavalo, aí é um cavalo bonito e tal. E esse cavalo perdeu a importância, porque todo mundo tem carro, tem todo tipo de transporte. E aí estavam matando os cavalos só para comer. E houve uma mulher, esposa de um empresário, e essa mulher se levantou, começou um movimento forte, e o governo foi obrigado a comprar uma área grande, e lá tem uma área de reserva para 30 mil cavalos selvagens,
que o governo teve que comprar para levar esses animais para lá. A minha área aqui, ela não vai conseguir acolher todos os animais. Mas nós queremos chegar no Ministério do Meio Ambiente, já conversei com o governador Eduardo Campos, vamos continuar pressionando a Codevasf, porque só a Codevasf, entre Petrolina e Juazeiro, tem mais de 20 mil hectares de área de sequeiro, que é área de reserva legal. Não dá certo, não é correto pegar uma área como a área do Pontal da região de Uruai, tornar uma área com um canal de irrigação, licitar ela, entregar um empresário sozinho, para ser dono de 8 mil hectares, e nem o jumento ter o direito de beber água e comer mato, nós não podemos aceitar isso. Como está acontecendo na região do Uruai, tem jumento morrendo de fome, como me disse Pedro Brandão, que viveu a propriedade dele, já morreram vários jumentos de fome. O pai foi ontem em Uruai, no dia de finados, e chegou me contando essa história, que tem muitos animais morrendo de fome, porque as prefeituras estavam levando os jumentos saltando ali naquela região do Pontal, não estava cercado, agora estão cercando tudo e botando tudo para fora, porque não pode botar na área de reserva legal. A área que presta para irrigar, vai irrigar, e os jumentos vão morrer de fome. Então nós precisamos reagir a isso. Queria, para terminar, falando duas coisas. Uma, fazer um apelo a vocês. Vamos fazer uma campanha. Eu sei que a coisa está difícil, mas vamos fazer uma campanha. Quem tiver um animal desse, um jumento, eu gostaria que se inscrevessem no instituto que já tem. E quem não tiver, faça uma caridade. Porque a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E o pobre não é só o ser humano que tem voto para dar a gente, nem tem algum presente para nos dar. É também um jumento. Seria um cavalo que estivesse morrendo de sede e fome na nossa porta. Até uma cobra, uma serpente, que estiver morrendo de fome ou de sede. A gente não pode matar uma cobra ou uma de fome e de sede. Uma raposa a gente não pode matar. Eu quero dizer que a minha propriedade aqui, que eu sei que aqui não tem caçador, mas vocês verem algum caçador por aí, diga que não pisa os pés aqui dentro, porque essa área vai ser fiscalizada pelo IBAMA, pela CPRH, e vai ser muito rigoroso se for apanhado alguém matando algum animal aqui dentro. Então, assim, até porque ninguém está precisando mais disso, que as pessoas, graças a Deus, tem como viver com dignidade. Então, quero fazer um apelo. Adote um animal desse, bote na sua roça. Lembre, por exemplo, quem já andou de jumento um dia que tem uma propriedade, Paulo Gordinho de Afrânio, é um empresário, ele me disse, pegou um jumento dele e botou dentro da roça dele. Porque ele disse que rodava, saía de casa, era 30 quilômetros para chegar em Afrânio, saía mais o pai 1h da tarde, chegava 2 para 3 horas, dormia, deixava amanhecer o dia, amanhecia em Afrânio, de 1h da tarde, voltava e ia chegar em casa meia-noite depois. Então a gente, vamos fazer isso, vamos adotar um animalzinho desse. O Instituto, quem quiser, nós vamos dar um certificado através do Instituto chamado Qualivida. Nós criamos esse Instituto, eu sou o presidente, para administrar isso, para cuidar da questão da vida. E quero, para terminar, dizer mais uma coisa. Essa propriedade, ela me tem um significado importante. Primeiro porque ela foi começada por Plínio Amorim. Meu tio Plínio, um homem que foi uma pessoa importante da região, começou a trabalhar. E depois ela passou para as mãos de um parente nosso também, Gessino, que depois perdeu a sua vida. E eu comprei essa propriedade para dar vida. Para que a gente possa cuidar da vida das pessoas, porque quando você tira os animais da estrada, está poupando as vidas. Eu estava aguardando aqui a família de José Massangano, que em um acidente só, ele era um mecânico industrial mais famoso de Petrolina. Foi no Arari para ajeitar uma fábrica, quando vinha o jumento, foi defender de um jumento, capotou o carro, morreu ele e a esposa no acidente. Ali em Lagoa Grande tem muitas histórias. Um casal que vinha de moto, bateram um jumento, o rapaz ficou debaixo da moto, a mulher saltou fora, veio uma senhora no carro, parou para tentar tirar aquele que estava debaixo da moto, veio um carro, bateu, matou a mulher e matou o rapaz da moto. A gente tem muitos exemplos desses, muitos. Então, todo mundo aqui tem parente, ou que vai para Petrolina, que anda no dia a dia. Então, se você vai para você vai para Petrolina, você vai correndo risco. Um parente seu, um filho que vem para cá passar um final de semana, volta correndo risco. Então vamos fazer a nossa parte. Se todo mundo pegar
Um animal desse botar na sua roça, não vai faltar animal para botar na roça. Então, lembre disso. Vamos para frente. Aqui, Francisco me lembrava de uma dupla lá de Santa Cruz. Era uma dupla sertaneja. Um deles vinha de Santa Filomena, bateu um jumento, morreu. Então é assim, é muitas histórias. Só em um ano morreram 54 pessoas aqui no estado em acidentes com animais. 54. Em menos de um ano para cá, já são 54 pessoas que perderam a vida. Então vamos para frente, vamos pedir a Deus força, proteção, mas quero pedir a ajuda de vocês. Vamos fazer uma visita rapidamente agora ali, para ver lá como é a estrutura. É uma estrutura simples, é os currais. Eu deixei um curral antigo, com uma porteira, um pau, com varão de porteira, para a gente lembrar das nossas origens. Tá? Fizemos a outra parte de arame, mas deixei a porteira para lembrar das origens. E ali tem água, nós temos umas quatro reservatórios ou 5 aqui dentro da barragem da roça, que quando chove vai ter água. Nós vamos reforçar com horas máximas aqui dentro. Eu vou fazer um serviço aqui, mas por enquanto eles vão ficar bebendo com água aí do poço, com a energia, tá bom? Vamos com Deus, obrigado pela